Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá aqui no Instagram, quem tá aqui no YouTube. Vamos dizendo um oi aí, quem já tá chegando. E aí, você já tá de banho tomado? Ou você tá na cama ainda, já tá arrumada, de banho tomado, de café tomado? Gente, por favor, quem já tá assistindo aí, dá uma confirmada pra mim se o áudio tá tudo ok, tá? Pessoal aqui do YouTube, por favor, vê se tá tudo ok pra mim, o áudio, que eu fico meio na dúvida às vezes. Não sei se tá funcionando direitinho. Se tiver ok, me diga aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos aproveitar aqui e mandar essa live para outras pessoas também, para outras mulheres, avisando que a gente já chegou, que tá na hora, né? Porque nós estamos aqui agora, começando aí a nossa primeira live. Gente, a nossa primeira live da semana, de 21 dias, né? A primeira live de 21 dias falando aí exatamente sobre o Janeiro Branco. E eu quero começar já falando um pouquinho, antes de me apresentar, falando para vocês um pouquinho o que é o Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha que foi criada pela psicologia para trabalhar para ser um mês de conscientização à saúde mental. E a saúde mental, gente, o que é essa saúde mental? A nossa saúde, às vezes a gente até pode pensar, não sei como vocês pensam, mas assim, muitas vezes a gente pode até pensar que a saúde mental, ela tá ligada, ela tá conectada e especificamente com uma doença, com um transtorno mental, com coisas assim. Não, a saúde mental é que nós todos precisamos ter uma saúde mental. E essa saúde mental, ela tá muito conectada, extremamente conectada com a nossa saúde emocional. Por muito tempo, a gente teve dificuldades aí de entender exatamente o que é a nossa espiritualidade, o que é a nossa emoção, o que são os nossos, o nosso comportamento todo além da nossa mente, né? Além do nosso racional. Porque a gente, talvez até eu gosto de usar muito essa analogia, mas talvez porque Descartes tenha dito aí que eu sou, se eu penso, logo existo. E aí a gente foi muito pro racional, a gente acabou indo muito para as ideias de eu racionalizar aquilo que a gente né? Então a gente tentou viver uma vida de razão, uma vida que pensa mais, que é só mente. Mas nós somos corpo, mente, espírito, nós somos tudo juntos. Só um momentinho, vou fechar a janela, eu esqueci. Que é essa hora que passa bastante caminhão. E aí nós somos todos esses movimentos, nós somos todos esse corpo, toda essa espiritualidade. E por isso nós não podemos dizer que nós pensamos, logo existimos. Eu gostaria mais de dizer que nós sentimos, né? Então, se nós sentimos, nós vivemos. E se nós sentimos, nós temos sentimentos, nós temos emoção. E por isso, a primeira live de hoje, essas lives, esses 21 dias de live, são lives especificamente para a gente olhar para as nossas emoções, cuidar dessas emoções e ir reconhecendo elas no nosso corpo dia após dia. E especificamente para lidar justamente com isso, para a gente começar essa primeira semana, nós vamos desbravar aí quem sou eu. E hoje o primeiro tema é exatamente esse, quem sou eu. E para quem ainda não me conhece, gente, eu vou me apresentar como quem sou eu aqui, um pouquinho para você, para quem tá chegando agora, para quem é nova no canal, ou para quem é nova aqui no Instagram. Meu nome é Cristiane, né? Meu nome é Cristiane. Eu sou filha do Almir e da Denise. E eu tenho um irmão chamado Ricardo, que é mais novo que eu. Eu cresci numa sociedade, num ambiente, num espaço
que facilitava muito as coisas para o masculino, né? Então, se você estudava, se você lia bastante, se você estava ali conectada realmente com os seus ensinos, você estava dentro da sociedade. Agora, se você não estudava, se você não estava ali conectada com isso, você não teria um lugar. Então, assim, eu cresci ouvindo que a mulher, eu principalmente, eu precisava estudar. Eu precisava estudar para mostrar quem eu era, para ter um emprego melhor, para isso, para aquilo. E não que o estudo não seja ótimo, o estudo é maravilhoso, é muito importante estudar. E sim, todos nós temos que estudar, porque estudar abre a nossa mente. Porém, o que acontece quando eu cresci só ouvindo que era para estudar, que era isso, que eu precisava realmente mostrar as coisas através da minha mente? Eu fui deixando muito o sentir de lado. Porque quando você está lendo um texto, quando você está estudando algo, você racionaliza aquilo, né? É muito complicado você trazer aquilo para a sensação, é muito complicado e muito mais difícil que você traga aquilo para o seu corpo, para o seu sentir, né? Então eu comecei a racionalizar muitas coisas e foi assim que eu fui parar na psicologia. Me formei em psicóloga, comecei a estudar psicologia para racionalizar tudo, para poder entender o ser humano, porque eu achava que a mente humana era muito complicada e eu precisava racionalizar isso. E eu fui racionalizando tudo através da escola, através da faculdade, através do meu dia a dia. Só que chega um momento da sua vida que a racionalização perde o sentido. E eu vou falar um pouco mais disso ao longo da nossa live. Vou contar alguns exemplos aqui para vocês, mas hoje eu queria me apresentar exatamente como esse ser pensante que depois descobriu que eu sou esse ser pensante, que depois descobriu que precisava ser um ser de sentir também, né? Que eu não poderia ficar só no pensamento, que eu tinha que ir para as minhas emoções também. Então, durante muito tempo da minha vida aí, eu tive movimentos e crises existenciais, que eu gosto de dizer sempre, porque eu sempre quis, ao mesmo tempo que eu era racional, eu sentia uma necessidade muito grande de buscar algo além do racional. Então essas crises existenciais aconteciam justamente porque eu não sabia lidar com as minhas emoções, e foram várias delas e vão acontecer ao longo da vida minha e da sua também, porque são movimentos que nos fazem crescer, que são movimentos que nos fazem ir para o mais. Então quanto mais a gente entra nesses movimentos e vai escutando eles, vai buscando terapia, vai buscando aquilo que a gente precisa naquele momento, porque às vezes nem é só terapia, né? Às vezes são outros movimentos que a gente precisa. Então, se você vai buscando aquilo vai te guiando e vai te levando para um espaço de maior consciência, para um espaço de melhor vida para você. E aí, então, eu decidi abordar este tema aqui hoje, de quem sou eu, para me apresentar um pouquinho mais para vocês, mas principalmente para responder essa pergunta que muitas mulheres chegam até mim no consultório. Muitas mulheres me chegam: quem sou eu? O que eu faço? Né? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E lidar com essa questão do quem sou eu, a gente vai lidar aí ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, porque nós mudamos a nossa personalidade ao longo do dia, né? Ao longo da história. A Cristiane, que nasceu, Cristiane, filha do Almir da Denise, irmã mais velha do Ricardo, não é a mesma Cristiane que está aqui hoje, né? Eu carrego sim resquícios dessa Cristiane, aprendizados dessa Cristiane, mas eu sou outra Cristiane no dia de hoje. Hoje eu não sou só filha do Almir da Denise, mas eu também sou mãe do Álvaro, eu sou esposa do Álvaro, eu sou psicóloga, eu sou uma mulher que está em busca sempre de autoconhecimento, que está em busca de ajudar outras mulheres também nesse autoconhecimento. Então, olha só quanta coisa foi mudando, né? Então, ao longo da vida, você também vai mudar. E aí, eu quero perguntar aqui pra você que está assistindo essa live, ao vivo ou gravada, né? Quem é você? Você sabe me responder? Se eu perguntasse pra você, se eu questionasse você aqui, alguém alguma vez já te questionou aí sobre quem é você? Foi muito legal porque eu fiz uns stories, né, perguntando quem é você para as mulheres, e dentre essas respostas
Foram muitas respostas e eu gostei muito das respostas de sempre estar buscando. São mulheres que estão buscando algo, né? A maioria das mulheres colocou: eu sou alguém em busca de saber quem eu sou alguém em busca de me conhecer mais, eu sou alguém em constante transformação. O tempo inteiro você está realmente buscando quem é você, quais são os seus caminhos, qual é a sua vida, né? Então me conta, quem está assistindo aqui ao vivo, escreve aí pra mim, se tá ouvindo direitinho, e escreve aí pra mim, quem sou eu, né? Se eu te questionasse aqui agora, quem é você? Me conta aqui pra gente compartilhar com outras mulheres também. E quem puder compartilhar essa live, já vai compartilhando essa live também. Isso ajuda muito, tanto no canal do YouTube quanto aqui no Instagram. Por que isso ajuda? Porque o Instagram e o YouTube, por exemplo, eles enviam para poucas pessoas o meu contato, o meu convívio, né? E aí quando você compartilha, quando você dá coraçãozinho, isso ajuda também a trazer mais pessoas para a live, que pode ser pessoas que estão precisando chegar aqui no dia de hoje, né? A Nena colocou aqui que ela é uma pessoa de autoconhecimento para buscar minha alegria de vida. Isso mesmo, Nena, que legal! Bom dia para quem está chegando. Eu acabei de perguntar aqui quem sou eu, porque é o nome da live, né? Então, quem puder ir respondendo aí, é muito legal para ir conhecendo vocês. E sim, todas as mulheres, como eu disse, a maioria das mulheres responderam para mim esses dias que são mulheres que estão em busca de autoconhecimento. Então, sejam bem-vindas aquelas que estão em busca de autoconhecimento. Eu já falei aqui um pouquinho de quem sou eu, né? Daqui a pouco, depois que acabar a live, quem chegou agora, depois que acabar a live, volta para assistir o comecinho, para quem ainda não me conhece muito bem, para quem ainda não tá chegando aqui. E eu vou continuar aqui falando então que essas lives, elas são, se puder, gente, por favor, compartilha, divida isso com outras pessoas. Obrigada pelos coraçõezinhos, isso ajuda muito o Instagram a liberar isso para outras pessoas, e quem sabe são pessoas que vão chegar aqui e que realmente estão precisando ouvir quem sou eu, né? Então, ao longo desses 21 dias de janeiro, né, eu vou falar aí sobre a emoção, sobre o cuidado das nossas emoções. E pra gente começar exatamente aí nossas emoções, a gente precisa olhar muito para o nosso quem sou eu. Muitas mulheres, elas me procuram que elas encontram muita dificuldade em lidar com as suas emoções, sabe? A maioria das vezes são mulheres super bem sucedidas, assim, profissionalmente, que não tem dificuldade nenhuma de lidar com o chefe, com a chefe, né? Que tem dificuldade nenhuma de lidar com o cliente, mas que na maioria das vezes, se elas entram em um relacionamento, ou ainda se elas se tornam mães, elas passam a ter dificuldade de lidar com as suas emoções. Eu mesma, gente, já fui assim, sabe? Eu vou contar aqui pra vocês uma história que eu acho que faz muito sentido para vocês entenderem um pouco mais ainda sobre qual é a importância de saber quem eu sou, de buscar quem eu sou, para que a gente possa chegar lá na frente ter uma emoção mais branda, que a gente possa realmente conhecer melhor as nossas emoções e entender quando a gente pode deixar ela fluir e quando a gente não pode deixar, porque a maioria das vezes o que acontece é que nós perdemos o controle das nossas emoções, né? Embora elas não sejam controladas, a gente pode pelo menos observá-las e dar um lugar para elas onde elas vão ficar mais brandas, onde elas vão acalmar. Agora, se a gente não observa, se a gente não consegue entender que lugar que é esse dessa emoção, sim, a gente vai ser dominada pela emoção, né? Me conta aqui, vocês estão chegando, bom dia, me conta aqui, vocês já se sentiram assim dominadas pelas suas emoções, ou por uma emoção de fúria, porque você ficou com raiva de alguma coisa, porque você teve dificuldade de lidar, ou ainda por uma emoção muito de choro, de sensibilidade, de situação que você não conseguiu lidar ali naquele momento e você desabou a chorar, por exemplo. Vai me contando aí, tá? Eu vou continuar falando aqui, que às vezes chega um delay e aí depois eu volto pra ler, tá bom? Vai contando, gente. E aí o que aconteceu comigo, que eu quero contar pra vocês. Eu mesma já fui assim, como eu disse.
Eu terminei a faculdade, fui trabalhar, trabalhei na área que eu queria trabalhar, que era a área social, trabalhava com crianças, adolescentes e famílias em situação de risco, e amava o que eu fazia e tudo bem, me tornei mãe. Primeiro que eu já tinha muito medo de me tornar mãe. Mas assim, tiveram dois fatos muito fortes com as minhas emoções. Antes de me tornar mãe também, eu acho que é melhor até voltar. Antes de me tornar mãe, meu primeiro movimento com a emoção, com o descontrole da emoção, sem entender realmente o que estava acontecendo comigo, com medo do que eu estava vivenciando, foi meu relacionamento afetivo com meu marido hoje. Eu sempre fui muito namoradeira, quem me conhece já sabe disso, meu marido sabe, todo mundo. Talvez aqui nas redes ninguém sabia, mas eu sempre fui muito namoradeira. E quando eu conheci meu marido, eu falei que eu não queria mais namorar. Eu já tinha terminado alguns namoros, falei, gente, eu nunca mais vou querer namorar, eu só vou namorar quem eu for casar, e se eu for casar um dia, aí beleza. E aí eu conheci meu marido, e ele veio totalmente diferente de todos os homens que eu já tinha me relacionado, e ele trouxe um romantismo pra mim, que isso não existia na minha vida. Eu era muito eu racionalizava até as minhas relações afetivas, então era muito racional, pra mim era preto e branco, tipo, comecei, terminei, tá tudo ok, sabe? E aí o meu marido, né, o meu namorado na época, meu marido, ele trouxe pra mim essas emoções, começou a trazer sentimentos, emoções, olhar nos olhos. Pra mim, eu sempre tive facilidade de olhar nos olhos, mas nos olhos dele me conectavam com as minhas emoções e eu fugia daquilo. Então esse foi meu primeiro contato de entender um pouquinho ali naquele momento que eu não entendia muito sobre as minhas emoções. Então foi uma luta muito grande dentro de mim, interna, para não me tornar uma pessoa fraca, para não me tornar uma pessoa emocionalmente sensível, mas que, querendo ou não, trazia pra mim. Eu até brinco muitas vezes com meu marido que ele me tornou mulherzinha, né? Porque antes disso eu não sabia ser mulherzinha, eu falo muito isso pra ele. E mulherzinha, na época que eu falava isso, era uma coisa ruim, tá? Hoje é uma coisa potente, hoje é uma coisa forte, hoje é uma coisa maravilhosa ser mulher. Mas antes, pra mim, esse movimento era uma coisa de fraqueza. A Anitta falou que ela já perdeu até as contas de quantas vezes ela se descontrolou emocionalmente. Sim, e eu também. E aí depois a gente avança aí, acho que pra um foco que as emoções mexeram muito mais comigo, porque elas vieram pro meu corpo, porque as emoções estão conectadas com o nosso corpo. E aí a gente vai pro movimento onde eu me tornei mãe. Me tornei mãe e logo depois de um ano e pouquinho mais ou menos, meu filho estava com um ano e pouquinho mais ou menos, eu mudei de emprego e eu fui pra um lugar que eu tava assim, profissionalmente realizadíssima, era o emprego dos meus sonhos, né? Eu trabalhava numa multinacional social, né? Porque é uma empresa, é uma organização mundial. E assim, linda, maravilhosa, apaixonada naquilo, mas com isso as minhas emoções começaram a ficar conturbadas. Por quê? Porque aí batia a culpa da mãe que estava deixando o filho pra ficar fora o dia inteiro, porque antes eu não trabalhava o dia inteiro, eu trabalhava meio período. Então nesse emprego eu trabalhava numa outra cidade, então eu tinha que sair da minha casa para ir para essa outra cidade e ainda assim trabalhava o dia inteiro. Então tudo isso começou a mexer comigo. E aí veio questões lá do quem sou eu. Lá que a gente vai falar aqui no final da live, mais no final da live, daqui a pouco a gente vai chegar nesses assuntos, no primeiro passo que eu vou ensinar pra vocês, que é olhar um pouco pra nossa origem, sabe? E aí começou a vir as questões da minha origem, porque eu não sabia na época que era isso, entende? Hoje eu reconheço, mas na época eu não entendi. Então começou a vir conturbações emocionais de, poxa, minha mãe cuidou de mim, ela não trabalhou fora, minha avó trabalhou bastante, os meus tios, minha mãe cresceram trabalhando também, isso e aquilo, e aí depois as minhas tias pararam e cuidaram só dos filhos e tudo mais. Então vieram uma enxurrada de pensamentos, de questões da família, né? Mesmo sem que elas falassem, mesmo que, embora alguns falaram mesmo, mas mesmo que alguns não falassem, aquilo estava intrínseco dentro de mim. E aí vem a minha origem, e aí vem quem sou eu lá, né? Então, de alguma maneira, embora aquele emprego fosse algo que eu amava de paixão,
aquele emprego tava fugindo dos meus valores. E a gente vai fazer um exercício de valores, tá? Hoje ainda. E aí, então, aquilo tava fugindo dos meus valores, não tava fugindo de quem eu era. E por isso as minhas emoções estavam totalmente desgovernadas, afetadas. Eu ficava nervosa dentro de casa porque eu não conseguia dar atenção para todo mundo. E aí, nesse processo, nesse movimento, o meu filho também começou a externalizar toda a minha raiva. Todo o meu movimento de nervoso, de irritabilidade. Então ele chorava muito, ele ficava muito nervoso. Era um pequenininho, de 1 ano e 7 meses, de 1 ano e 8 meses ali, que já estava tendo reações até no corpo. Ele teve muitas alergias no corpo, e a alergia está muito relacionada ao campo emocional, né? Então, assim, várias coceirinhas que ele tinha, e tudo isso estava reverberando aí o nosso campo emocional. Então, a minha emoção era transmitida para ele, porque ali, entre 1 ano e 2 meses, esse movimento acontece. E aí eu fiquei em casa, larguei o emprego, fiquei em casa, achando que aquilo ia resolver, só que não resolveu. Não resolveu porque aí eu estava fugindo de outro valor meu, né? Porque aí eu tava fugindo no valor meu da liberdade também, do trabalho. E aí, nesse exato momento, o que aconteceu? Eu comecei a buscar mais autoconhecimento. Eu fui atrás de autoconhecimento. E foi aí, assim, tipo, entendendo um pouco mais sobre isso, que eu comecei a olhar para esses 3 caminhos que eu vou dividir aqui com vocês agora, gente. Então já pega aí papel, caneta, lápis, qualquer coisa aí que você quiser, que eu vou dividir aqui com vocês agora os 3 primeiros passos para você descobrir quem é você. O primeiro passo e o mais importante é aquele que você vai precisar fazer sozinha. Os outros 2 a gente vai fazer juntas, tá? Mas esse primeiro passo eu vou dar pra você aqui como uma tarefa pra você fazer depois dessa live, depois desses encontros que a gente vai estar fazendo ao longo desses 21 dias. O primeiro passo é o passo de quem sou eu, olhando para o seu sistema familiar, né? Então, Cris, o que é sistema familiar? Para quem não sabe ainda, para quem não entende, para quem ainda não conhece as constelações familiares, as constelações familiares ajudam muito nesse movimento, tá? Então, assim, eu tenho uma amiga minha querida, que eu não sei se ela tá aqui, mas eu vi que ela entrou, a Caroline Penteado. Ela é uma consteladora excelente, que eu sempre indico para as mulheres que eu atendo, para quem precisar realmente fazer uma constelação. Mas daí, a gente pode fazer outros movimentos até chegar numa constelação e entender realmente o que eu preciso constelar, né? E quem sou eu tá muito enraizado com o que eu falei ali no começo da minha família, do que a minha família pensa, do que a minha família sente. Então, assim, uma tarefa para vocês do primeiro passo é você entender a sua origem, né? Quem é seu pai, quem é sua mãe? Ah, Cris, mas eu fui adotada, eu não sei exatamente quem é meu pai, quem é minha mãe, eu não conheço. Tudo bem, a família que você cresceu também traz para você muito do quem é você. Então você vai olhar um pouco para essa família também que te criou, para essa família que te acompanhou na fase do crescimento, e entender como era a dinâmica dessa família, como que as mulheres pensavam, como que os homens pensavam, como que eram os relacionamentos dessas famílias, e vai começar a observar movimentos aí que são semelhantes, seu e das outras pessoas. E aí você vai começar a entender primeiro aí nesse passo quem é você. Mas, Cris, eu quero saber muito mais sobre a minha raiz. Bom, para quem cresceu com pai e mãe, conhece aí pai e mãe, tio, tia, avó, blá blá blá, eu aconselho você a entrar no site MyHeritage, que chama. Depois eu vou deixar para vocês o link da descrição do vídeo, tá bom? Esse site você pode fazer a sua árvore genealógica. Você vai poder colocar lá seu pai, sua mãe, seus avós e tudo mais, e isso vai trazer para você uma consciência de quem é você. Você vai começar a colocar primos, tios, avós, todas essas pessoas. E para isso, provavelmente, você vai precisar de ajuda de alguém. Então, quando vocês estiverem conversando, quando você estiver com a sua mãe ou com a sua avó, ou com alguém que vai estar te ajudando nesse movimento, você vai ir descobrindo mais ainda sobre você mesmo. Então, assim, esse é o primeiro passo, um passo muito importante, um passo maravilhoso de ser dado, porque é entender a sua essência, é entender de onde você veio. Para você entender quem você é, você precisa primeiro entender
de onde você veio, tá? Esse é o primeiro passo mais importante de tudo. E aí, nesse movimento também, por exemplo, quem não conhece a família biológica, nesse site também, MyHeritage, você pode fazer um exame de DNA. E esse exame de DNA vai trazer para você as suas raízes, vai trazer para você a sua descendência, a sua ascendência, né? Então, assim, da onde você veio? Será que você tem uma parcela indígena, tem uma parcela africana, você tem uma parcela europeia, né? E aí você vai descobrir mais ou menos aonde vem, e aí esse mesmo site faz conexões entre pessoas que tiveram DNA semelhantes e você pode chegar. Eu conheço até uma amiga minha que ela fez DNA recentemente, foi o ano passado que ela fez DNA dela, e ela encontrou algum primo bem distante assim, e eles começaram a manter contatos e tudo mais. Então assim, eles estão descobrindo junto mais coisas sobre a família. Então é muito bacana, então eu indico a você começar por aí. Comece no Quem Sou Eu, descobrindo um pouquinho mais da sua história, ouvindo, sentando às vezes, se você tiver a oportunidade, se você tiver vó viva, ou se você tiver vô, se você tiver a mãe, né? Se você tiver a oportunidade, senta diante deles, perto deles, assim, como uma pequena, e pergunta como que foi a história deles, o que eles gostavam de fazer, o que eles queriam fazer, né? Isso é muito importante para que você possa se conhecer. Eu mesma, num movimento desses lá no começo, foi muito legal porque eu conversei com a minha avó tem 96 anos hoje, e eu sentei no colo dela, assim, sentei pertinho dela, assim, coloquei a cabeça nela e comecei: vó, posso fazer uma pergunta? Ela já tinha, assim, a minha avó, ela tem alguns momentos de lucidez ainda, mas já tem uns momentos que ela não tá tão lúcida, né? E aí eu comecei a perguntar pra ela algumas coisas: quem é você? Aí ela falou: a filha do Zé Noronha. Então ela já contou que ela era filha, né, do meu bisavô. E aí eu perguntei pra ela: quem é você? Ela falou: a filha do Zé Noronha. Eu falei: vó, o que você sente mais vontade? O que não pode faltar na sua vida? Eu acho que foi alguma coisa assim: trabalho. Porque a minha avó, ela vem de uma origem, né, que ela trabalhou desde pequena. Na fazenda do meu bisavô, ela trabalhava, ela bem pequenininha provava fumo, né, porque eles tinham uma fazenda de fumo, então ela provava fumo. Depois ela cresceu, ela casou, meu avô, ela continuou trabalhando junto com meu avô, depois meu avô foi embora e ela continuou trabalhando para sustentar os filhos. Então assim, depois que ela parou de trabalhar fora, ela continuou trabalhando dentro de casa, e aí depois ela ficava fazendo bordado. Então assim, até recentemente você pode perceber ela, mesmo que hoje ela não consiga enxergar muito para poder fazer os crochês dela, ela tá sempre mexendo com a mão, sabe? Ela tá sempre fazendo algum movimentinho ali com a mão. Então o tempo inteiro para ela, o trabalho para a família dela, para ela é muito importante, e eu carrego muito isso. Trabalhar para mim é um valor muito importante da minha vida, que às vezes em alguns momentos você vai se perdendo desses valores, e é aí que você entende que, poxa, tá faltando alguma coisa. Se eu estiver perdida no mundo, se eu estiver perdida em alguma sensação, é porque tá faltando alguma coisa com os meus valores. E aí agora a gente entra no segundo passo, que são os valores. Gente, vai contando aqui pra mim se tá fazendo sentido pra você, se você conhece a sua origem também, compartilha comigo. Você sabe quem são seus pais, você sabe quem é a sua história, você gostou da ideia de fazer uma árvore genealógica. E eu recentemente terminei a minha, porque terminei assim, ainda falta muito, mas eu cheguei até tios bisavós, sabe? Então assim, é muito legal, é muito bacana você ter essa oportunidade de conhecer um. E eu sentei junto com a minha mãe pra fazer isso, então foi muito mais legal ainda, porque a gente foi dando risada e conversando, e aí a gente vai se conhecendo cada vez mais, né? E aí, no segundo passo, gente, é descobrir os seus valores. Então assim, a gente já entendeu no primeiro passo que você tem um sistema familiar, e que a forma desse sistema familiar pensar, agir, fez com que você chegasse a ser quem você é. E também é muito legal que você observe a época que você nasceu. O que acontecia na época que você nasceu, né? O que estava acontecendo lá? Que ano que você nasceu, por exemplo? Eu nasci em 1985. O
que aconteceu em 1985 que foi marcante para o mundo, para a sociedade, para a vida? O que aconteceu no seu dia a dia que foi marcante para a sua vida, para a sua história, né? O que aconteceu lá com seu pai, com a sua mãe? O que eles passaram? Será que eles passaram dificuldades antes de ter você? Como foi isso? Tudo isso vai trazer para você quem você é. E aqui eu não tô falando para você olhar para essa história e pensar, nossa, como foi sofrida, que triste, blá blá blá. Não é para entrar na lamúria dessa história não, gente. Eu tô falando para você reconhecer e entender de onde você veio. Mas de onde você veio, fala um pouco de quem é você, mas não define quem é você hoje, tá? Então, por isso você precisa reconhecer lá para você chegar aqui hoje e entender mais quem é você. A Nena colocou aqui: para começar a minha busca do conhecimento, tive que voltar à busca pelos meus pais. Exatamente, Nena, exatamente. É através do papai e da mamãe que a gente vai começar a buscar mais ainda quem somos nós e como nós podemos lidar com o nosso autoconhecimento. Que linda! E aí o segundo passo, nós vamos descobrir juntas agora os valores. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho, escute a minha voz e preste atenção. Quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus valores? Você reconhece o que é importante para você no seu dia a dia? Você entende o que é mais importante para você? Bom, inspira, expira, sentindo no seu corpo mesmo, assim, o que se alguém fizer pra você, isso vai te afetar de uma maneira muito forte, vai te magoar, que vai te deixar triste se alguém fizer isso pra você. O que pra você é essencial num relacionamento? O que pra você é essencial aí num movimento de trabalho? O que é essencial para você? Vai sentindo isso no seu corpo, vai pensando nisso. E agora, pensando, refletindo um pouco sobre isso, se você tiver a oportunidade de pegar um papel, pegue um papel e um lápis e liste aí 10 valores que são importantes para você. Se alguém tiver dúvida do que são valores, coloca aqui pra mim, tá? Que eu vou dar algumas ideias aqui de valores, tá bom? Ó, vamos colocar aqui. Quando eu vou dar um exemplo, ainda voltando lá no começo, quando eu tive dificuldade de lidar tanto no meu relacionamento, no começo do meu relacionamento com meu marido, quanto na maternidade também, com as emoções da maternidade, eu percebo claramente que lá nos dois movimentos que eu perdia, o que estava dificultando com que eu entrasse realmente e perdesse o controle das minhas emoções e não reconhecesse muitas das minhas emoções, tinha a ver com um dos meus valores dos meus valores primordiais, que é a liberdade, sabe? E a liberdade, pra mim, ela é um dos meus valores, assim, primordiais mesmo. Então, assim, quando eu paro de trabalhar pra escolher ficar com meu filho, eu perdi um pouco da minha liberdade, né? E até os 2 anos, mais ou menos, da criança, a gente precisa realmente estar mais conectada com a criança, a gente se alimenta essa criança, a gente tá ali nesse movimento de cuidado mesmo com os filhos. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiquei em casa, eu achei que eu ia ganhar liberdade, mas não. Eu fiquei em casa e aí meu filho chorava, meu filho falava, meu filho pedia colo, meu filho pedia isso, meu filho estava ali o tempo inteiro querendo atenção. Então o que aconteceu comigo? Eu não tinha essa liberdade também, né? Então feriu um dos meus valores potenciais ali naquele momento. E se eu tivesse tido conhecimento dele lá na época, se eu soubesse da importância desse valor para mim, eu conseguiria arrumar um tempinho, eu conseguiria colocar algumas prioridades para entender e dar lugar a essa liberdade, como hoje eu faço. Só que naquele momento eu não sabia, eu não entendia quais eram os meus valores. E eu não entendia muito também da minha origem. Então, aí naquele momento, eu estava perdida. As minhas emoções vinham à flor da pele justamente por isso. E é a mesma coisa que acontece com vocês, né? É a mesma coisa que está sempre acontecendo.
Quem aqui nunca se sentiu ferida, magoada, mas não soube exatamente por quê? Geralmente, quando a gente se sente ferida, quando a gente se sente magoada, quando a gente fica eufórica com alguma situação, quando a gente fica com a emoção à flor da pele com alguma situação, tudo tem a ver com algum valor que talvez esteja sendo ferido, com algum dos valores nossos. Então agora que você já listou aí os 10 minutos, quem já listou os 10 minutos, quem já listou aí os 10 valores, quem já sabe seus valores, coloca pra mim a numeração de 1 a 10, né? Como o mais importante de todos, até o 10, o menos importante, assim, tá? Então nós vamos aí ter uma seleção de 5 valores mais importantes. E eu quero que você compartilhe comigo aqui. Quem aí já colocou um valor? Eu compartilhei um valor pra vocês, que é a liberdade. Meu primeiro valor é a liberdade. E aí, me conta, qual é o primeiro valor de vocês? Qual é o primeiro valor? A gente pode ter aí trabalho, alegria, determinação, fidelidade é um valor, força, generosidade, pioneirismo, amor, lealdade, coragem é um valor, servir é um valor, responsabilidade é um valor, família é um valor, prazer é um valor, paz, ousadia é um valor, envolvimento, fidelidade, vários valores, sabe? E quando, por exemplo, eu coloquei aqui da responsabilidade. Vamos dar um exemplo, por exemplo, você tem o valor da responsabilidade, certo? E aí, de repente, você entra dentro de um relacionamento uma pessoa que não tem responsabilidade com a hora, que não tem responsabilidade com o dia, que não tem responsabilidade com as coisas. Isso vai fazer com que com que essa pessoa fira os seus valores, entende? Então, provavelmente, muitas vezes, você vai sentir incômodo, você vai sentir mágoa, você vai sentir isso, aquilo. Aí, o que é? Ah, Cris, mas aí eu termino com essa pessoa e, tipo, vou procurar outra pessoa que tem valores iguais ao meu? Isso pode, sim, ser uma escolha, mas isso depende muito. O que vai acontecer é que você pode pegar esses valores dessa pessoa que você acha que são valores diferentes do seu. Você pode olhar para isso e começar a trazer para ele também, olha, esse é um valor muito importante para mim, a responsabilidade. Então vamos combinar assim, olha, tal dia ou tal hora, só nesse dia específico você vai ser responsável dessa hora, você vai ser responsável daquilo. E aí você começa a ir conectando com essa pessoa e trazendo ela também para entender seus valores. Assim como esse exercício também dos valores, é muito legal que a gente faça com casais, né? Já fiz isso em terapias de casais que eu conduzi e é muito bacana, porque às vezes o valor de uma pessoa é diferente do valor da outra e eles não estão entendendo ali que eles estão aferindo o valor das outras pessoas, mas quando você reconhece, você consegue achar um meio, achar um lugar, achar um movimento ali para que vocês trabalhem juntos e que vocês respeitem esses valores um do outro, tá bom? Fez sentido para vocês, gente? Quem conseguiu colocar os valores aí de 1 a 5, coloca pra mim aqui o primeiro valor. Qual é o valor mais essencial, mais importante pra você no seu dia a dia, se você já soube reconhecer ele. Se você não soube reconhecer ainda, não tem problema. Depois que acabar a live, você vai, escreve de novo, procura, pesquisa talvez na rede social também um pouco mais sobre os valores, para você reconhecer quais são os seus valores primordiais, quais são os seus valores importantes, tá bom? E aí, a gente vai aí agora, a gente tá indo aí pro terceiro passo. Uau! A Nena colocou aqui o primeiro valor é respeito, o segundo alegria, terceiro fidelidade, o quarto lealdade, o quinto honestidade. Ótimo, Nena. Então, o que você vai fazer com esses valores? Você vai anotar esses valores, vai deixar eles num lugar que você possa ver sempre. Então, o que vai acontecer com você? Quando você, por exemplo,
sentir que você tá com as emoções muito afloradas, com as emoções de um movimento que você não está conseguindo lidar com as suas emoções, você vai olhar para esses valores que você tem e vai pensar: o que aconteceu que eu feri algum desses valores? O que exatamente aconteceu agora, nesse exato momento, que eu não estou respeitando? Por exemplo, o valor do respeito. O valor do respeito é uma coisa muito importante, porque se eu também não me respeito, eu estou ferindo o meu valor, entende? E como que eu me respeito? Bom, se eu sei que é importante para mim ter um momento de autocuidado todo dia, se eu sei que é importante para mim cuidar das minhas finanças, se eu sei que é importante para mim estar com alguém que eu gosto e tudo mais, e eu acabo abrindo mão disso para ajudar outras pessoas, para fazer outras coisas, eu estou ferindo o meu respeito, eu estou me ferindo com este valor, entende? Então é muito importante que a gente reconheça esses valores. Então assim, pega os valores, a lista dos 5 valores mais importantes para você, anote eles num lugar, no celular ou num papel, em algum lugar que você possa ver eles com frequência, e lembre-se de olhar para eles sempre que você perceber que você está saindo fora do eixo, né? Que você está percebendo que você está fugindo de alguma coisa, e se pergunta, qual desses valores eu feri? Por que eu feri esse valor? O que está acontecendo? E aí isso vai trazendo cada vez mais consciência para você, e aí esses valores eles vão se tornando algo mais vivo dentro de você, com o que vai acontecer, que vai ser mais difícil a partir daí de várias vezes que você vai fazendo esse exercício. A partir daí vai passar a ser mais difícil com que eles sejam feridos por você e pelas outras pessoas. Então quando você reconhece os seus valores, quando você sabe exatamente dos seus valores, está dentro dos seus valores, obviamente você não vai deixar que as outras pessoas firam os seus valores, entende? Mas quando você não reconhece isso, quando você não sabe quem você é, quais são os seus valores, você vai deixar as outras pessoas ferirem você também. Então aí é que está a importância de, primeiro passo, saber um pouquinho da minha origem, entender um pouquinho de onde eu vim, qual era o contexto que estava acontecendo no mundo no ano que eu nasci, qual é o pensamento da sociedade da época que eu nasci, como funciona mais ou menos isso, quais são os meus valores, quais são os valores que eu trouxe dessa época, quais são os valores que eu trouxe ao longo da minha vida, quais são os valores mais importantes para mim. Quando eu olho para quem sou eu lá do passado, quem sou eu, quem nasceu eu, né? Quem foi a Cristiane que nasceu. E quando eu olho para quem é a Nena hoje, com os valores que ela tem, eu vou reconhecer aí quais são as coisas mais importantes para mim, e isso vai fazer com que as pessoas não vão me ferir com facilidade, porque eu não vou deixar que isso aconteça, porque eu não vou ferir os meus valores, eu não vou ferir quem eu sou, porque eu sei quem eu sou, porque eu sei quais são os meus valores, ok? E aí a gente vai para o nosso terceiro passo, que a Nena colocou aqui, que eu acho muito importante, que é tomar os nossos pais, tomar o amor dos nossos pais, tomar diariamente o amor. E como que significa esse tomar? Já falei um pouquinho aqui das constelações familiares, e as constelações familiares que são do Bert Hellinger, elas trazem pra gente exatamente esse movimento de que pais são grandes, crianças são pequenas, filhos são pequenos. Então quando eu saio do meu lugar, de pequena para cuidar do meu pai, para cuidar da minha mãe, para resolver os problemas da minha família, para achar que eu sou maior que eles não sabem nada, que eles não entendem nada, quando eu saio do meu lugar para fazer esse movimento, eu firo um valor muito importante da minha vida, que é eu ser pequena diante dos meus pais, sabe? E aí eu perco a força, e aí as minhas emoções se descontrolam, os meus movimentos se descontrolam, a minha vida se descontrola. E tudo isso tem a ver com quem sou eu, porque primeiro eu preciso entender. Bom, eu nasci do meu pai e da minha mãe, né? Eu sou uma mulher hoje, eu sou um homem hoje, eu cresci num corpo feminino, com hormônios femininos, e tudo isso faz com que eu me conecte com quem sou eu.
Então, quando eu olho para o meu ciclo, por exemplo, eu gosto muito de chamar sempre a atenção para a gente olhar para o nosso ciclo menstrual ou para o nosso movimento aí de quando a gente está já na menopausa, na andropausa, né? Mas quando a gente olha para isso, a gente vai continuar entendendo que as nossas emoções, elas são frutos do nosso corpo, que elas estão dentro do nosso corpo. E que quanto mais próxima do meu corpo eu vou ficando, quanto mais próxima de quem eu sou, dos meus pais, quanto mais eu vou ficando assim. E aí proximidade não quer dizer que você esteja perto do pai e da mãe, tá? A proximidade aqui que eu quero dizer é que você feche seus olhos pelo menos e lembre todos os dias: eu sou pequena, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui e eu sou a pequena aqui, né? E com eles atrás de mim eu tenho força para seguir e eu posso olhar para frente, eu olho para frente. Então, todos esses movimentos que a gente vai fazendo, a gente vai olhando, a gente vai se conectando com a essência de quem sou eu. E para lidar com esse terceiro de tomar os meus pais, eu vou deixar para vocês lá no Telegram. Quem já está no meu canal do Telegram, ótimo. Quem vai receber, quem não está ainda no canal do Telegram, tem um link na minha bio aqui do Instagram, e no YouTube eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? Esse link para você entrar na comunidade do Telegram, tá? Então lá dentro da comunidade do Telegram eu vou deixar uma meditação que vai levar para você aí esse movimento. Então eu vou deixar uma meditação para todas vocês, para a gente tomar um pouquinho o amor do papai e da mamãe. E eu espero que vocês consigam fazer essa meditação sempre que vocês possam fazer isso, de acordo com a necessidade de vocês. Quando vocês perceberem que vocês estão precisando voltar para o lugar, que vocês estão precisando de um pouquinho desse colo, desse amor, vai lá e faz essa meditação, tá bom? Aproveitando agora, a gente tem aí 10 minutinhos, a gente precisa ir encerrando, né, as lives, e eu quero trazer para você aqui perguntas. Quem tem perguntas, quer fazer perguntas, quer falar um pouquinho, quer entender um pouquinho mais sobre quem sou eu, quer saber um pouquinho mais sobre o tema de hoje, vai colocando para mim a sua pergunta. É muito importante também que eu possa ir ajudando aqui você, para a gente poder encerrar essa live antes da gente fazer o encerramento. Que foi. Então vai colocando as perguntas que eu vou falando ainda, tá, gente? Mas eu vou esperando as suas perguntas e quando elas vierem eu vou comentar aqui. Hoje, então, nós falamos aqui primeiro, do primeiro passo de quem sou eu. Primeiro passo de quem sou eu dei a dica para vocês fazerem a árvore genealógica no site, que eu vou deixar na descrição, que é uma heritage. Ou então, para quem não sabe de onde vem a sua origem, fazer o exame de DNA que tem lá, porque ele pode ajudar você a entender um pouquinho se você é de descendência indígena, de descendência europeia, de descendência americana. Você vai descobrir as descendências que você tem, e aí ele próprio, esse mesmo site, faz conexões com outras pessoas que já estão inscritas no site também. Então ele pode trazer até para você alguns parentes aí distantes ou próximos que você não conhece. É muito bacana. E para a gente entender um pouquinho do contexto social, então o primeiro passo é você entender um pouquinho da sua origem. Quem são seus pais, quem foram seus pais, quem são seus avós, bisavós, o que eles pensavam, o que eles sentiam, como foi a vida deles ou da onde eles vieram, ok? E o segundo passo, dentro ainda desse primeiro passo, né, que é você olhar para o ano que você nasceu. Em que ano você nasceu? O que acontecia nesse ano? O que tinha de social acontecendo nesse ano, né? Qual era o movimento social nesse ano? E aí você olha, por exemplo, para a política, para a história, né? O que as pessoas dessa era eram. Não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, tem vários estudos que falam ai, esqueci o nome. Eu esqueci o nome desse estudo, mas fala assim, da era X, né? Do pessoal das crianças ou dos adultos que são millennials, isso e aquilo. Então, assim, por quê? Porque a era que nós nascemos, ela influencia muito também o nosso ser, quem somos, né? Então, assim, se nós encontrarmos e entendermos pessoas
que são da mesma era que a gente nasceu, da mesma época que a gente nasceu, nós vamos ver semelhanças, nós vamos encontrar aí pequenas semelhanças desses movimentos, e é muito bacana ir reconhecendo e entendendo isso. Então, primeiro passo, quem sou eu? Olhar para a sua origem, olhar para o social da época que você nasceu. Segundo passo aí, descobrir os seus valores. Nós fizemos aqui um exercício dos valores, para você listar os 10 valores mais importantes para você e depois colocar dentro dessa lista de 10 valores mais importantes a numeração de 1 a 10 para você ver do mais importante 1 ao menos importante 10. E aí você pode fazer uma listinha de 5 desses primeiros 5 valores mais importantes e carregar com você e colocar no celular, na tela do computador ou em algum lugar que você possa ver com mais frequência, para que você entenda, reconheça esses valores e vá percebendo ao longo da sua vida, da sua história aí, vai entendendo que esse valor é muito importante para você. E aí você vai carregar esse valor com você e vai sempre se perguntar, quando você estiver emocionalmente abalada, quando você estiver emocionalmente irritada, quando você estiver se sentindo descontrolada emocionalmente, você vai olhar para esses valores e vai se perguntar: qual desses valores eu feri? Qual desses valores eu deixei de ser ferido? Né? E aí você vai trazer essa autorresponsabilidade para você, e entendendo que a importância daquele valor na sua vida, ok? Segundo passo, então, que foi o que nós fizemos aqui hoje. Terceiro passo, que é tomar o nosso papai e a nossa mamãe todos os dias, tomar o amor deles, entender a importância de estar no lugar que eu estou, de ser criança diante do meu pai e da minha mãe. Porque quando eu sou criança diante do meu pai e da minha mãe, quando eu sou pequena diante do meu pai e da minha mãe, o que acontece é que nas relações eu vou passar a ser grande. O que acontece com muitas mulheres que estão aí muitas vezes fragilizadas emocionalmente no relacionamento? Essas mulheres, elas são muito grandes no trabalho, elas são muito grandes dentro de casa, na família, porque elas acabam tomando o pai e a mãe, carregando o pai e a mãe, resolvendo as coisas do pai e da mãe ou de todo mundo. E aí, em algum momento, em alguma relação, elas precisam ser frágeis. Em alguma relação, elas precisam tomar aquilo que elas vão tomar do pai e da mãe. E aí, o que acontece? É que elas vão tentar tomar isso do relacionamento afetivo. Que aí elas vão tentar tomar isso muitas vezes até dos filhos. Algumas mães, algumas mulheres fazem isso. Vão fazer um papel de criança diante dos filhos. Vão fazer um papel de criança diante do marido ou do namorado. E aí elas vão ficar frágeis. E aí elas não vão conseguir. São mulheres geralmente que vão ter dificuldade aí de entender um pouco da liberdade do companheiro. São mulheres muitas vezes que vão entrar nesse relacionamento, pedindo muito da outra pessoa, e a pessoa não vai aguentar, a pessoa vai sair fora do relacionamento em algum momento, sabe? Ela vai sair desesperada desse relacionamento porque fica pesado para o companheiro ou ainda para os filhos carregar os pais. Então, por isso que é muito importante. Bom dia, Monique, tudo bem? Por isso que é muito importante que você tome o amor do seu pai e da sua mãe, entenda um pouquinho mais sobre isso, né? Vá tomando esse lugar que você tem de mulher, esse lugar de filha, vai tomando esse lugar para que você comece a trocar nesse relacionamento também, para que você comece a dar no relacionamento de pai e filho, de mãe, por exemplo, quando você for mãe, que você comece a dar para o seu filho e não tomar do seu filho, porque você tem que dar. Para filho a gente dá, né? E para marido, para namorado, num relacionamento afetivo, o que a gente faz? A gente troca. Agora, quando eu não estou no meu lugar, quando eu não estou na minha força, quando eu não estou olhando para os meus valores, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não estou nesses movimentos de relação, que a gente falou dos 3 passos aqui, o que acontece? É que quando eu vou entrar num relacionamento afetivo, eu vou entrar querendo tomar dessa pessoa, eu vou entrar pedindo carinho, eu vou entrar carente emocionalmente. E aí está o grande erro, a grande dificuldade, o grande problema que muitas mulheres hoje têm enfrentado. São essas mulheres que, como a gente começou falando, são mulheres que são potencialmente profissionais maravilhosas,
mas que nessas relações afetivas elas se tornam pessoas que não conseguem lidar com algo. Por quê? Porque tá faltando ali entrar no lugarzinho de filha, no lugarzinho de pequena, naquele movimento do pai e da mãe. Tá faltando ali entender aonde ela ganha, aonde ela pega, aonde ela toma e aonde ela troca e aonde ela dá. Né? Então tá faltando esse equilíbrio. E ao longo desses 21 dias a gente vai trazer ainda esses temas, vai abordar ainda hoje mais sobre isso. A gente vai falar muito sobre as emoções através dos nossos ciclos menstruais também. Hoje a gente fez um resumidão aqui do quem sou eu pra gente poder começar essa parte do autoconhecimento mesmo, que é muito importante durante essa primeira semana, tá? Então nessa primeira semana nós vamos olhar pra quem sou eu todos os dias. E amanhã a gente vai olhar um pouquinho, entender um pouquinho quem sou eu, o que me irrita, né? O que me tira do sério, quais são as coisas ou pessoas ou lugares que eu frequento, movimentos que eu faço que me tiram do sério, que me deixam irritadas. Por quê? Porque quando eu olho pra isso, eu vou entender também quem sou eu. Eu também vou entender quem sou eu que se irrita com isso e por que eu me irrito com isso, né? Então amanhã a gente vai olhar um pouco pra isso. Amanhã às 7h07, não se esqueça. E quem gostou da live, dá um print aí dessa live, posta nos seus stories, compartilha, me marca lá, @potência cíclica, para que eu possa compartilhar aqui também, para que a gente possa levar sempre esse movimento de expansão, para que outras mulheres também venham para a live de amanhã, para que outras pessoas que precisam ouvir, que gostariam de ouvir ou que sentem esse chamado, sentem essa necessidade, possam vir também para as lives desses 21 dias, tá bom? E não esqueça então de vir pro Telegram, tá bom? Quem não tá no Telegram ainda, não esqueça, tá no link lá na minha bio, no YouTube eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para que você venha pro Telegram, para que você receba a meditação que eu vou deixar lá mais tarde sobre tomar o pai e a mãe, que hoje eu vou colocar lá, tá bom? E agora nós vamos nos despedindo aqui, faltando 2 minutinhos para nossa live encerrar. Queria agradecer profundamente a vocês que acordaram 7h07 da manhã, ou que levantaram, ou que já estavam acordados, mas estavam se arrumando talvez para trabalho e ficaram me ouvindo aqui. Gratidão! Nós temos um encontro marcado todos os dias durante esses próximos 20 dias, às 7h07 da manhã. Nós vamos trabalhar nessa primeira semana, nós vamos falar muito sobre quem eu sou, né? Quem é você, o que você gosta, o que você faz, o que te deixa feliz, o que te faz ser quem você é, né? E a gente vai trabalhar muito isso ao longo dessa primeira semana. Na segunda semana, nós vamos trabalhar muito aí o nosso ser mulher, a nossa potência cíclica, o nosso movimento de como utilizar o conhecimento do nosso corpo, das nossas emoções, para lidar aí, para potencializar realmente as nossas emoções, né? Então, os movimentos do nosso corpo, para a gente potencializar as nossas emoções. E na última semana, ao contrário, desculpa, gente. Na segunda nós vamos falar muito sobre relacionamento e na terceira nós vamos falar sobre a potência do nosso ciclo. Perdão, esqueci um pouquinho a origem, mas na segunda semana nós vamos falar sobre as relações, sobre os relacionamentos, que a gente já começou a falar um pouco aqui também, sobre as nossas relações, onde elas começam e como elas lidam, como a gente vai lidar com elas ao longo do nosso dia a dia. Muito obrigada, então. Não esqueça de compartilhar sempre essa live também, mesmo agora acabada, ela vai ficar gravada, tá bom? Não sei se só por 24 horas, mas ela vai ficar gravada por 24 horas a princípio, tá bom? Assistam de novo, quem chegou aqui depois, pega lá para assistir o comecinho, para você aproveitar os 3 passos que eu passei para você entender um pouco quem é você. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha vontade, curiosidade de saber ainda mais sobre o assunto, pega lá no Instagram, né, na caixinha de perguntas, ou me manda um direct, não tem problema, pode me mandar um direct que eu vou estar sempre tendo o prazer de responder, tá bom? Um beijo grande. Um beijo grande pra vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e que nós possamos cuidar aí da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde de alegria para todos os nossos valores também, que vocês carreguem seus valores pro seu dia a dia. Um beijo grande, obrigada, queridas, e até amanhã às 7h07. Oi, como é que eu encerro?
Beijo, Nena. Bom dia. Gratidão.